Olá a todos, meu nome é Gabriel Ferraz, sou diretor clínico do Centro Médico Adolfo de Pinheiros e eu estou aqui com o Gustavo Bisson, nosso cirurgião de coluna, ortopedista, especialista em coluna, para responder algumas perguntas aí dos nossos seguidores, nossos pacientes, as perguntas mais comuns. Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre lombalgia, né? Como que a gente consegue diferenciar as causas de lombalgia? Causas mecânicas, causas síndrome miofasciais? Explica um pouquinho pra gente. Ok, Gabriel, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre as causas da dor lombar. Normalmente, as dores lombares são multifatoriais, então elas empregam diferentes motivos pelos quais os sintomas aparecem. Podem vir de um mau uso da coluna, rotinas inadequadas, questão laboral, falta de exercício, sedentarismo, aumento de peso. Alguns vícios, como o tabagismo, também pode estar relacionado. Normalmente a gente divide a dor lombar em duas grandes colunas. A coluna extramedular, que a gente inclui as doenças relacionadas às musculaturas, articulações, ligamentos e a qualidade discal, e a parte intramedular, onde a gente já relaciona as compressões do canal medular. Então estamos falando aí de hérnia de disco, estenose do canal medular e doenças neoplásicas, tumores benignos ou malignos que também podem comprimir a coluna lombar ou torácica ou cervical, aí vai gerar qualquer tipo de sintoma de acordo com onde está comprimido. Entendi. Então, assim, todo mundo já teve dor lombar, né? Você acha que todo mundo que tá nos escutando aí, vendo, já teve alguma dor nas costas. É normal, né? A grande maioria são lesões benignas musculares. É isso? Exatamente isso ou não? Sim, com certeza. A dor lombar, ou a dor na coluna em geral, é a segunda maior causa, a prevalência em pronto-socorros no mundo. Acaba perdendo só para doenças virais, gripais. Então, é super prevalente realmente na população. A grande maioria desses pacientes tem fatores extramedulares, benignos, então uma sobrecarga em cima da coluna, um mau jeito ligamentar, um trauma de baixa energia, acaba gerando esse comportamento sintomático que acaba levando ele a um pronto-socorro e tomando analgésicos e fazendo um repouso para a melhora dos sintomas. Perfeito. Então, a gente dividindo, como você falou, nessas duas colunas, a grande maioria são benignos, né? Que o tratamento é medicamentoso, fisioterapia, reabilitação. E quando que é um sinal de alerta aí para o paciente falar, isso aqui talvez seja mais favorável, seja mais propenso a ser uma compressão de raiz, ou seja, uma hérnia de disco que esteja influenciando. Explica pra gente quais são os sinais e sintomas que tem que ficar alerta aí para os pacientes. Sim, os sinais de alarme, os red flags que a gente chama, são sinais de preocupação que o paciente deve ter para procurar ajuda para realizar um diagnóstico mais preciso. Então, pacientes que têm dores com baixa resposta à medicação, que não melhoram, pacientes que relatam a piora dos sintomas ou um aumento da frequência dos sintomas. Antes eles tinham dor uma vez ao ano e agora começam a ter dor com mais frequência. Pacientes com dores noturnas associado à perda de peso, sem justificativa, então o paciente não está fazendo nenhum tipo de avaliação nutricional ou dieta para perder peso, pacientes que têm dor associado à febre acima de 37,8 graus e pacientes que têm associado a dor na coluna irradiações. Então, ele pode ter desde dormência, formigamento, dor no membro, seja no braço ou na perna, e associado à perda de força, a sensação da perna falhando e dificuldade de movimentar alguma parte da articulação dos membros inferiores. Perfeito. Então, a maioria das lombalgias ou dores nas colunas são de tratamento benigno e resolução com medicação no primeiro momento, certo? Sim, a literatura até recomenda que os pacientes tentem pelo tratamento conservador, sem grande investigação, até 2, 3 meses de sintoma. Não é necessariamente porque você tem um quadro doloroso há 2, 3 dias que já é indicado você correr atrás de uma ressonância, porque isso aumenta o custo do mercado, aumenta a não necessidade
da indicação do exame e a má resposta com a fisioterapia, porque isso aumenta também a preocupação do paciente em relação ao caso dele, já que já tem evidências mostrando que a maioria das alterações nas ressonâncias magnéticas não tem correlação direta com o sintoma do paciente. Então ele já tem esse problema desde antes e ele nunca teve sintomas e são achados de exame, né? Isso é importante que você disse, na verdade, a nossa responsabilidade como médico de não submeter o paciente a um exame desnecessário, né? Tanto por ele mesmo, pelo tempo dele e também pela questão do sistema de saúde. E uma outra questão que eu queria conversar com você é pacientes que têm dores crônicas na coluna, né? Assim, musculares mesmo, síndrome miofascial. Vai lá, toma remédio, melhora. Aí passa um momento de estresse, dorme mal, volta. O que ele tem que fazer para prevenir isso? Qual tipo de exercício? O que ele tem que fazer para evitar que fique essa recorrência de dores na coluna? Já temos associações das dores crônicas a multifatorial. E aí, quando a gente fala em multifatorial, para começar, identificando que é uma dor crônica, mais de 3 meses de dor contínua, a gente já classifica como uma dor crônica. Segundo, multifatorial porque não é só uma questão física anatômica da coluna. Também tem correspondência emocional, correspondência laboral, e isso também tem que ser levado em consideração para maior eficácia do tratamento. Uma boa parte dos pacientes junto com a dor crônica já tem um componente emocional associado, uma doença psicológica ou psiquiátrica, falando aí principalmente de ansiedade e depressão, porque ele faz uma forma de retroalimentação. O paciente ele fica ansioso, gerando mais gatilhos em dor, nódulos tensionais da musculatura, isso vai gerar mais dor e ele vai ficar mais ansioso e insatisfeito com o resultado, gerando mais nódulos e gatilhos. Então, isso faz com que o tratamento seja extremamente difícil de conduzir, porque você precisa equilibrar vários aspectos no paciente para que ele fique satisfeito. As dores, lembrando das dores de síndromes dolorosas miofaciais, são dores de comportamento de mau funcionamento da coluna. Então, isso seria a parte muscular, é isso? Explica para quem está vendo o que é a síndrome miofascial, aproveitando esse... a parte muscular. A gente fala em hierarquia corporal. O músculo, ele é a baixa hierarquia corporal. Então, ele vai entrar em tensionamento toda vez que a alta hierarquia muscular a alta hierarquia corporal não estiver funcionando bem. Então, se o pescoço, se a lombar estiver gastando muita energia de forma mais simples para funcionar, automaticamente os ramos dos nervos vão fazer um tensionamento naquela musculatura para gerar uma proteção naquela área que não está funcionando bem. Então o paciente tem um problema estrutural na coluna que faz com que ele gaste muita energia para funcionar e isso vai ser refletido no tensionamento muscular. Não tem uma relação direta com fatores de ansiedade ou depressão, porém a gente sabe que pacientes que tendem a ter mais nervosismo, questões de trabalho ou pessoais costumam ter mais nódulos de gatilho na musculatura e isso, por não ser um problema medular, uma doença instalada no corpo, corresponde a melhores a tratamentos conservador. Então, massagem, massoterapia, acupuntura, fisioterapia com ondas de choque, TENS, banho quente no local, pode ajudar. Além da manipulação neural, os alongamentos, tração, podem ter um bom resultado pensando a longo prazo para a resolução desses quadros. Perfeito. Queria agradecer a presença do Gustavo, o nosso cirurgião de coluna, aqui no nosso quadro do CEMAP, da nossa clínica. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo aí, acho que foi bem informativo para o pessoal. Estou à disposição.